O estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Emmanuel comenta na lição 113, busquemos o melhor. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo verso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Um texto dos mais graves, um texto que é muito tratado, principalmente em nossas reuniões de trabalhadores, e é um objeto de atenção em todos os ciclos religiosos, principalmente na parte administrativa. Porque o que acontece? A gente já parte do princípio de que no nosso planeta não existe perfeição. Todos nós trazemos muitas imperfeições dentro de cada um de nós. Mas todo mundo já começando a despertar, o olhar para o mundo espiritual, a vontade de estar conhecendo Jesus, de estar trabalhando com Jesus. Então o que acontece? O que acontece é que o texto vem chamar a nossa atenção, que às vezes a pessoa começa a trabalhar e, assim como eu estou fazendo um trabalho agora e tenho a plena convicção de que estou muito longe da perfeição, também tenho meus defeitos. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas resolvem excluir você de um determinado trabalho, simplesmente porque os seus defeitos são diferentes dos defeitos dela. Ou então os seus defeitos incomodam muito aquela pessoa. E ele vem falar aqui pra gente, né? Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Porque olha só, que frase profunda para a gente meditar, né? Muitas vezes o homem que traz o argueiro nos dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está querendo dizer que nesse mundo que a gente vive, a gente tem que se acostumar com a ideia de que você faz 1 milhão de coisas boas, quando você faz uma coisa ruim, você fica marcado pela coisa ruim que você fez. E que muitas das vezes a pessoa que deixou escapar um pouquinho do seu lado inferior, ele fez um esforço muito grande para resistir às tentações, para resistir às suas más inclinações e, de repente, deixou soltar naquele momento e você, ainda julgando muito, acaba olhando daquela maneira, né, percebendo o cisco no olho do outro quando tem um argueiro no nosso também. A gente fica pensando assim, ó, com a severidade que a gente julga, a gente vai ser julgado também. Isso é uma coisa tranquila da gente trabalhar. Porque quando a gente chegar no plano espiritual, gente, nossos sentimentos vão estar todos expostos. Então não vai ter aquela coisa assim, eu não vou com a cara de fulano, mas eu sou obrigado a aturar. Então quando estiver perto dele, eu vou falar... Não, quando você chegar no plano espiritual, a pessoa vai perceber que o sentimento seu não está atraindo aquela pessoa, está sendo contrário àquela pessoa.
E aí, à medida que você está julgando, você acaba sendo julgado também por conta disso. Você é percebido da maneira que é, e aí se lamenta, a pessoa naturalmente se afasta, muitos se afastarão daqueles que julgam muito, e a gente encontra um número muito grande de espíritos que estão aí depois da vida, isolados, perdidos, sem muita companhia, sem muita amizade, por conta de um comportamento como esse. Mas ele vem falar aqui para a gente, ó, depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas. E às vezes tem um coração ferido por golpes de ignorância e de inexperiência, né? E é imprescindível habituar a visão na procura do melhor, né? Então olha só que coisa, né? A gente vê que alguns psicólogos que a gente tem na doutrina espírita, mais notadamente Joana de Ângeles, Hamed e Hermance Dufour. 3 psicólogos aí que trazem livros muito profundos para a gente. Quando vai trabalhar essa questão, ele vem trabalhar com a gente. Olha, primeiro o cuidado que a gente deve ter, porque uma pessoa, às vezes, com alguns defeitos, começa a trabalhar e, de repente, numa censura ou uma reprovação muito aguda a um comportamento seu, ele se afasta do trabalho, joga fora a oportunidade que tinha, e a gente não conhece o coração e a mente das pessoas, tem pessoas que não têm essa determinação toda. De repente você pode estar sendo um instrumento usado para afastar aquela pessoa de um trabalho que seria útil para ele e jogando ele de novo no caminho comum, né, que vai durante muito tempo ainda até conseguir encontrar o caminho para Jesus. Então a responsabilidade é muito grande. A gente tem que aprender a amar as pessoas, tem que aprender a respeitar as suas dificuldades. Eu me lembro que no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vou fazer uma comparação para a gente poder entender melhor, no capítulo 14, texto 9, quando fala da ingratidão dos filhos, tem uma mensagem de Santo Agostinho que ele fala assim, né? Qual é a punição do pai que não cuida bem dos seus filhos aqui na Terra? A punição dele é daqui a pouco chegar no plano espiritual e encontrar aquele filho numa zona qualquer de sofrimento e ficar com remorso, sabendo que dependia dele que aquele espírito não estivesse naquela condição. Então ele, com muito arrependimento, ele vai pedir nova oportunidade para reparar, e pode ser que seja concedido agora, pode ser que não seja concedido agora pelo Pai essa nova oportunidade. Vamos parafrasear isso, vamos trazer para o nosso exemplo aqui de hoje. Então daqui a pouco a gente chega lá no plano espiritual, encontra uma pessoa numa região de sofrimento qualquer, com muitas complicações ainda, vai pensar, poxa, ele chegou a iniciar um trabalho e foi por conta do meu rigor, por conta da minha censura, que de repente ele abandonou tudo e voltou para esse meio comum e está aí agora. E a gente também com remorso, sentindo a responsabilidade também sendo a gente vai pedir a oportunidade daqui a pouco de compensar isso tudo. Então vamos lembrar principalmente que aquilo que mais incomoda nas pessoas encontra um eco muito grande dentro da gente. Provavelmente a gente já fez muito isso, ou até faz ainda. Eu falo assim porque é muito comum a gente encontrar aquela pessoa que não corresponde às responsabilidades do seu relacionamento, também ser muito ciumento. Ué, mas como é que pode? Né? Aí a gente pergunta até para a pessoa, fala, vem cá, e se você fosse obrigado a se casar com uma pessoa igualzinho a você mesmo? Aí a pessoa fala, eu não queria casar comigo mesmo não. Ué, mas essa é uma excelente forma da gente comparar, né? Como é que eu sou, né? Como eu julgo as minhas atitudes também, não é? E aí ele vem falar aqui, ó, vamos buscar sempre o melhor, porque olha que frase maravilhosa, nódulos de madeira não vai impedir a obra do artífice. E nem quando você encontra um campo com algumas pedras, vai impedir que você faça ali o seu trabalho de lavrador, né, para dar semente. Vamos aproveitar todo mundo, vamos entender todo mundo, vamos deixar todo mundo fazendo o trabalho que lhe compete. A gente sabe sim, aí sim, né, que não se dá ao soldado um trabalho de general, né, como diz no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando o serviço está pronto, o servidor está pronto, o serviço aparece. Mas o que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros? E se a gente for ficar esperando só alcançar a melhoria, né, o tempo todo, contando com a benevolência do Senhor, por que vai negar isso para o próximo? Então ele fala, consagremos a nossa tarefa e vamos dar o direito das pessoas de trabalharem também, mesmo que a gente ache que trabalha melhor do que eles, ou até mesmo trabalhe, deixa eles trabalharem também para eles poderem desenvolver
essa alegria também de estar servindo ao Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.